Olá, estudantes da primeira série, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Eu, professor Paulo Brito Kelvin, nosso intérprete, disciplina de cidadania e civismo, símbolos e hinos. Olha que assunto importante, né? Para o exercício da nossa cidadania, né? Ser um cidadão patriótico, conhecer os nossos símbolos, conhecer os hinos, né? Além do hino brasileiro, temos aí outros hinos para que a gente possa conhecê-los. Convido você a ver os objetivos das aulas, né? Conhecer os símbolos nacionais, conforme previsto na Constituição Federal de 1988. Os hinos nacional, da independência e da bandeira, e destacar as suas histórias e as suas letras, né? Como eu disse a vocês, a gente conhece o hino nacional, mas temos outros dois hinos importantes e é um dever cívico conhecer o hino à bandeira, conhecer o hino da independência. Compreender a cerimônia de hasteamento e arreamento das bandeiras nacional, estadual e municipal. Nós temos uma legislação que vai dizer para a gente, né, como deve ser feito o hasteamento da bandeira e o arreamento da bandeira, né? Vamos relembrar, né, os nossos símbolos nacionais, eles foram instituídos através de uma lei, a Lei 5.700 de setembro de 1971. E ela traz para a gente, né, que os símbolos nacionais são a bandeira nacional, o hino, as armas nacionais e o selo nacional. Portanto, nós temos 4 símbolos nacionais do qual a gente deve respeito e deve conhecê-los, né? Dia 18 de setembro, a gente comemora o Dia dos Símbolos Nacionais, aí para a gente lembrar um pouquinho, né? E aqui os nossos símbolos nacionais, pessoal, olha só, né? A nossa bandeira, né? A nossa linda bandeira do Brasil, o brasão da República, né? Escrito 15 de novembro de 1889, a data da proclamação da República, o selo nacional que acompanha os documentos oficiais e o nosso hino nacional, o hino nacional brasileiro, que muito nos orgulha, né, quando a gente escuta o nosso hino nacional, né? Então você certamente conhece o hino nacional, ouviram do Ipiranga as margens plácidas, não é? E ele é executado em cerimônias oficiais, culturais, esportivas, militares e religiosas, né? No início, por exemplo, dos jogos da seleção brasileira masculina e feminina de futebol, nós temos a execução do hino nacional brasileiro, que muito nos orgulha, né? Além do hino nacional, nós temos também o hino à independência, né? Ele comemora, ele remete à história da independência do Brasil, 7 de setembro de 1822, e o hino em homenagem à nossa bandeira, tá? Como há também uma cerimônia, né, para que haja o hasteamento da bandeira e o arreamento da bandeira. E eu convido você, aluno, aluna, a conhecer um pouco dessa história, né? Vamos juntos conhecer um pouco dessa história, né? O hino nacional brasileiro, ele foi composto por Joaquim Osório Duque Estrada e também por Francisco Manuel da Silva. Como nós conversamos, ele é executado em eventos cívicos, patrióticos, culturais, esportivos, escolares e religiosos, né? Além disso, né, assim, além de hastear a bandeira, o hino nacional deve ser executado pelo menos uma vez por semana nas escolas públicas e particulares de todo o país. Olha a importância, né, naquele momento cívico, naquele momento, né, em que a gente tem uma responsabilidade perante a nação, né, um momento de muita ordem da execução do hino nacional brasileiro e do hasteamento da nossa bandeira, que deve ocorrer pelo menos uma vez por semana nas escolas públicas e particulares de todo o país. E o dia do hino, ele é comemorado no dia 13 de abril, né? Então, embora a gente faça a execução do hino toda semana nas escolas,
Como a gente viu aqui, dia 13 de abril é considerado o dia do hino nacional brasileiro, né? E aqui, pessoal, aponte a câmera do seu celular para esse QR Code e você vai poder ouvir ou assistir, né, o hino nacional brasileiro em um vídeo belíssimo produzido, né, pelo Exército Brasileiro. Então não deixe de apontar a câmera do seu celular para o QR Code, escute o nosso hino, né? Preste atenção na letra, uma palavra que você não conheça, pergunte ao seu professor, à sua professora, pesquise essa palavra, né? Ele traz uma historicidade do Brasil, ele traz elementos da nossa história na letra do hino nacional brasileiro, né? E aqui uma imagem do Riacho Ipiranga, em São Paulo, onde, né, foi proclamada a independência do Brasil. Então temos a bandeira do Brasil ao lado do riacho, né, do Ipiranga, onde Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil no dia 7 de setembro de 1822. E aqui a gente tem uma atividade, olha só, né? Após ouvir o hino nacional brasileiro, você tem a opção de apontar a câmera do celular, né, pesquisar sobre o hino, interprete a seguinte estrofe. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante, né? Faça a interpretação desses versos e a gente volta fazendo a correção da nossa atividade. Galera, vamos então corrigir a nossa atividade, né? Interprete a seguinte estrofe, né? Estrofe de abertura do nosso hino, né? Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado, retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante, né? A primeira parte do nosso hino, ela explica que no dia 7 de setembro de 1822, as calmas margens do rio Ipiranga, em São Paulo, ouviram o grito da independência, proclamado por Dom Pedro I. É um grito forte do valente povo brasileiro. Nesse instante, o céu da pátria, o sol da liberdade, brilhou em raios intensos a nossa independência. Bacana a gente poder entender um pouquinho a história do nosso hino, né? Aqui, o hino da independência, ele é uma canção patriótica, né? Oficial, e ele comemora a declaração da independência do Brasil em 1822,
feita por Dom Pedro I, né? A letra foi escrita pelo poeta Evaristo da Veiga. E aqui a gente tem uma reprodução, né, de Dom Pedro I compondo o hino da independência em 1822. A história nos traz que, após proclamar a independência, na tarde de 1822, Dom Pedro I se reúne, né, com o poeta Evaristo da Veiga, que compõe a letra, e aqui a gente tem a imagem de Dom Pedro ao piano, né, compondo o hino, né, compondo a música do hino, e que ele foi executado na noite do 7 de setembro de 1822, né, por uma pequena orquestra e alguns músicos, para afirmar ali que o Brasil estava, portanto, independente de Portugal, né? Então, essa composição do hino da independência. Aqui você pode apontar a câmera do seu celular para esse QR Code e você vai poder ouvir, assistir, né, uma produção aí do hino da independência executada pelo Exército Brasileiro, né? Conhecer um pouco a história, a letra do nosso hino, aprender a cantar este hino, caso você ainda não tenha aprendido, e exercer o seu dever cívico, o seu patriotismo com relação aos nossos símbolos, ao nosso hino nacional, ao hino da independência, aliás, né? E aqui a gente tem uma atividade, olha só, né? Em que contexto o hino da independência ele foi composto? Resolva a atividade e a gente volta para a correção. Pessoal, vamos então corrigir? Em que contexto o hino da independência ele foi composto, né? Trago aqui para vocês, de acordo com uma versão divulgada por Eugênio Egas em 1909, a música teria sido composta pelo imperador na tarde do mesmo dia do Grito do Ipiranga, né, em 7 de setembro de 1822, para uma execução na noite desse mesmo dia na Casa de Ópera por cantores e uma pequena orquestra, né, sendo apresentado o hino da independência. E aqui o hino à bandeira, né, o hino da bandeira aí mais recente, né, foi apresentado pela primeira vez em 1906, né? E ele vai surgir de um pedido, né, do prefeito do Rio de Janeiro, Francisco Pereira Passos, ao poeta Olavo Bilac, grande poeta do movimento parnasianista brasileiro, e ele foi posteriormente musicalizado por Francisco Braga, né? Inicialmente ele foi utilizado no Rio de Janeiro, esse hino, né, que na época era a capital federal do país, né, o Rio de Janeiro como capital federal, sendo cantado nas escolas.
Posteriormente a essa data, sua execução foi se estendendo às corporações militares dos demais estados até ser incorporado, né, o hino à bandeira como hino oficial à bandeira do Brasil, tá? Surgindo aí em 1906. Aqui a gente tem uma pintura, né, em que a bandeira do Brasil, em que o hino à bandeira é o tema central, né, uma pintura do Eliseu Visconti, de 1940. A gente tem aqui a figura de Getúlio Vargas, então presidente do Brasil nesse período, e a bandeira do Brasil sendo hasteada, né, e sendo executado o hino à bandeira do Brasil em 1940. Olha que bacana, né, a gente resgatar essa historicidade da nossa bandeira, o amor que a gente deve ter aos símbolos nacionais, né? E aqui você pode apontar a câmera do seu celular para o QR Code e ouvir, assistir o hino à bandeira executado magistralmente pelo Exército Brasileiro, né? E aqui uma sugestão, né, pessoal? Se a sua escola possui uma fanfarra, uma banda marcial ou uma oficina de música, vocês podem ensaiar os nossos hinos, né, oficiais e assim abrilhantar ainda mais as comemorações cívicas da sua cidade, da sua escola, do seu bairro, participar, né? Você aí que gosta de instrumentos musicais, gosta de música, né, pode aí reunir com os seus amigos, né, fazer aí a execução do hino nacional, e eu tenho certeza que isso vai abrilhantar ainda mais os eventos que ocorrem na sua escola, no seu bairro, no seu município, beleza? Cerimônia de hasteamento da bandeira. Então a Lei 5.700 de 1971, ela também nos traz, né, como deve ser a cerimônia de hasteamento da bandeira. Essa cerimônia ela ocorre no primeiro domingo de cada mês e é conduzida pelo Exército Brasileiro na Praça dos Três Poderes, em Brasília, né, para substituir a bandeira que paira sobre a sede do governo brasileiro. Então há uma cerimônia para que haja o arreamento da bandeira e o hasteamento da nova bandeira, sempre no primeiro domingo de cada mês. Normalmente consiste, né, na execução do hino da bandeira sendo tocado enquanto a bandeira antiga é baixada, e o hino nacional ele é tocado enquanto a nova bandeira é erguida, né? Uma cerimônia. Você tem aí alguns vídeos na internet sobre a cerimônia que acontece no primeiro domingo de cada mês em Brasília, né? Conduzida pelo nosso Exército Brasileiro. Então aqui uma atividade, né? Olha só, gente, você foi convidado, você e os seus amigos foram convidados para explicar sobre os nossos hinos oficiais e a cerimônia de hasteamento e arreamento da bandeira a seus colegas do ensino fundamental, né? Como é feito essa cerimônia de hasteamento da bandeira, né? Responda a atividade e a gente já corrige juntos.
Galera, vamos então corrigir a nossa atividade, né? Você, seus amigos, foram convidados a explicar sobre os nossos hinos oficiais e a cerimônia do hasteamento da bandeira para os seus colegas, né, do ensino fundamental. Como é feita o hasteamento da bandeira, nessa cerimônia? Então aqui, né, foi instituída pela Lei 5.700 de 1971 e ela é realizada sempre no primeiro domingo de cada mês, conduzida pelo nosso Exército Brasileiro, né? Na Praça dos Três Poderes, em Brasília, né? Para substituir a bandeira que paira sobre a sede do governo brasileiro. Durante o arreamento da bandeira é tocado o hino da bandeira e no hasteamento da bandeira é tocado o hino nacional nessa cerimônia cívica de arreamento e hasteamento da bandeira que ocorre no primeiro domingo de cada mês em Brasília. Galera, olha só, né? É um dever cívico conhecer os nossos símbolos nacionais, né? O brasão de armas, conhecer o nosso hino, os selos, os elementos da nossa bandeira, né? E também o hino brasileiro, o hino da independência e o hino à bandeira do Brasil, né? E agora você sabe que existe essa cerimônia de arreamento e de hasteamento da bandeira que ocorre em Brasília no primeiro domingo de cada mês. Olha a importância da gente conhecer e exercer, né, o nosso dever cívico. Aqui, esse QR Code, aponte a câmera do seu celular para esse QR Code e nós temos o hino nacional brasileiro interpretado em Libras, né? Para que você aí conheça um pouquinho também dessa da Libras, a língua brasileira de sinais. Beleza? Aqui as nossas referências de aula. Agradeço a sua presença, agradeço o Kelvin, o nosso intérprete. Fiquem bem, se cuidem e até a próxima.